Já subestimaram você por acharem que você era só mais um? E se essa subestimação for exatamente o que te torna perigoso? Afinal, o maior truque de um manipulador é parecer inofensivo. Eles falam demais, fazem questão de serem notados, riem alto, corrigem os outros, disputam cada segundo de atenção, querem mostrar o quanto inteligentes são. Tudo isso é desespero disfarçado, porque o verdadeiro poder não se anuncia, se esconde. E o erro deles é clássico: confundem barulho com autoridade, acham que dominar a conversa é dominar a sala, mas quanto mais barulho fazem, mais fraquezas escorrem pelas bordas. É aí que o estrategista surge, silencioso, sem levantar poeira, sem pressa de ser notado. Você não precisa provar nada, só precisa parecer desinteressante. E Maquiavel já dizia: o príncipe deve ser uma raposa entre os leões. Deixe que os tolos se exponham, deixe que eles se afoguem na própria vaidade. Você só precisa observar e sorrir, como quem não entendeu nada. É nesse sorriso que o veneno começa a ser ejetado. O tolo entra na sala como se fosse o dono do mundo. Fala antes de pensar, ri alto de si mesmo, interrompe como se estivesse ensinando algo a todos, mas a verdade é que ele está desesperado por reconhecimento. O tolo acredita no próprio reflexo e é por isso que ele sempre cai. Quanto mais alguém se sente superior, mais previsível ele se torna, mais fácil é guiá-lo direto para a armadilha. Nunca enfrente esse tipo, apenas alimente o ego dele, faça perguntas que ele mesmo responde, reforce as histórias que ele adora contar, deixe ele sentir que domina o ambiente, porque enquanto ele se exibe, você cava, enquanto ele sorri, você coleta. Maquiavel chamaria isso de ser raposa entre os leões. Não se opõe, não confronta, apenas observa e prepara o corte. E você pode até perceber os sinais de tolice disfarçada de poder nesse tipo de gente. Eles têm um riso alto demais, interrompe constantemente os outros, usa frases de glória própria disfarçada de humildade, histórias onde eles sempre vencem e nunca erram. Esses não enxergam o mundo, enxergam só a si mesmos. E o tolo teme uma coisa acima de tudo: ser excluído, pois ele precisa se sentir parte de algo, precisa de confirmação, risos e aplausos, precisa de alguém que o espelhe, e é aí que você entra, não como ameaça, mas como reflexo. Você imita o vocabulário deles, repete os seus gestos, ri nas pausas certas, concorda com o óbvio, não por submissão, mas por disfarce, porque quem parece igual passa despercebido, e quanto menos te percebem, mais você vê, mais você extrai. E um erro comum é tentar se mostrar mais inteligente cedo demais. A necessidade de provar valor denuncia a intenção. Você não quer ser aceito, quer ser ignorado, porque o invisível escuta tudo. E se você quer saber se a armadilha funcionou, veja se eles começam a se abrir para você, se falam com você como se você fosse da tribo deles, se te convidam para dentro, se exibem as fraquezas, se entregam os códigos e você segue de boa, sorrindo, mas com a mente intacta. Sua semelhança é a armadilha, sua presença é o veneno silencioso. O tolo precisa de palco e quanto mais fala, mais ele se trai. Ele acredita que está impressionando, mas o que realmente faz é escancarar as suas rachaduras. Sua função aqui não é opinar, é escutar com frieza, sem pressão, sem se revelar, perguntas curtas, o olhar firme, silêncio calculado, porque o tolo fala por vaidade, mas é na vaidade que ele entrega o mapa da própria queda.
Ele te conta o que teme, que inveja, onde já errou, tudo em forma de bravata. E você só escuta, armazena, conecta. Sun Tzu sabia. Se você senta à beira do rio, logo verá o corpo do seu inimigo passar. Aqui, o corpo que passa é a imagem que o tolo construiu para si mesmo. E você não precisa empurrá-lo, basta apenas esperar que logo ele cairá sozinho. O tolo não sobrevive sem plateia, mas mais do que ser ouvido, ele precisa ser aplaudido. O elogio para ele é como o ar, e é exatamente por isso que você deve usá-lo como arma. Um elogio falso prende muito mais que uma crítica real, porque alimenta a ilusão, e toda ilusão é laço. Diga que ele foi brilhante, finja surpresa com algo óbvio, valide uma decisão medíocre como se fosse genial, mas nunca elogie demais, nunca faça parecer que é intencional, porque a chave aqui é a sutileza, pois o veneno precisa ter gosto de mel. E outro erro comum que muitos cometem é tentar confrontar a arrogância, gritar, corrigir, tentar colocar no lugar. Não, definitivamente não, porque o manipulador nunca confronta diretamente, ele permite que o outro se perca sozinho. Sabe aquele sorriso largo depois de qualquer validação? Aquela mudança de tom, a necessidade de repetir o feito, esperando um novo aplauso? Pois é, eles estão achando que estão sendo admirados, mas estão sendo conduzidos pelo próprio gosto do ego. Mas você só tem que tomar cuidado com uma coisa: fingir tem um custo. Quanto mais você se mistura, mais fácil é esquecer quem você é. É aqui que muitos caem, confundem o disfarce com a identidade, mas o estrategista sabe, a máscara é ferramenta, nunca um abrigo. Você deve entrar naquele grupo para observar, colher fraquezas, prever padrões, mapear vaidades, não para pertencer. E quando tudo já foi extraído, você simplesmente desaparece, sem desculpas, sem aviso, sem rastros, porque o manipulador estrategista não se despede, ele simplesmente some, e os tolos ficam confusos, começam a sentir sua falta, pois dependem da sua presença para se sentirem validados, e nesse vazio eles percebem tarde demais que você nunca foi um deles. E Maquiavel há muito tempo via isso na corte. Os mais silenciosos eram sempre os mais perigosos. Eles trocavam lealdade como se troca de roupa, mas os verdadeiros jogadores já tinham saído antes que o jogo se explodisse. Você não precisa vencer a guerra, só precisa sair antes do incêndio. Eles riram de você, te trataram como neutro, inofensivo, descartável, ignoraram seu silêncio, pisaram na sua calma, fingiram que você não estava ali, e foi exatamente isso que te deu o mapa do território, porque enquanto eles disputavam o palco, você memorizava cada fraqueza deles. Enquanto eles se exibiam, você calculava, e agora o cenário muda. Eles pedem sua opinião, te procuram quando o caos começa, te escutam sem perceber que já estão presos na sua armadilha, sendo guiados e manipulados como tolos. Você não se impôs, você os infectou. Sua presença virou necessidade, sua ausência virou ameaça, e tudo isso sem precisar levantar uma única vez a sua voz. O prisioneiro que escutava calado agora comanda, porque ele viu tudo e ninguém viu ele. Aqui, o domínio nasce no desprezo que você permitiu. Eles achavam que você era só mais um, agora não conseguem mais se mover sem te consultar. Você venceu antes mesmo de jogar.
Eles achavam que você era inofensivo, agora dependem da sua sombra para decidir qualquer movimento. Esses tolos nem perceberam que a invisibilidade foi sua emboscada. Agora vamos finalizar como se deve, de forma fria, sem piedade e sem rastros, pois você já tem tudo o que precisa. Você tem as falhas deles, as vaidades, as inseguranças escondidas atrás de cada riso. Agora é só tocar o tabuleiro, nada direto, nada agressivo. A manipulação de verdade não é forçada, ela é guiada. Você planta uma sugestão, uma dúvida, uma escolha que parece deles, mas foi você quem preparou e condicionou eles a escolherem de acordo com a sua vontade. Agora, você só assiste eles se enfrentando, tomando decisões erradas, se queimando, tentando brilhar mais que o outro. Você não precisa sujar suas mãos, só precisa puxar os fios certos, devagar, como quem não tem nada a ver com aquilo. Foi assim que os grandes príncipes maquiavélicos governaram, deixando os inimigos se destruírem entre si, sem levantar uma espada, sem ser o alvo, sem nunca aparecer como culpados, pois no final eles caem. E esses tolos sempre acreditam que a culpa foi deles mesmos, mas na verdade foi mesmo. Você só apontou o caminho do abismo. Eles correram por vontade própria. Você não obrigou eles a nada. Então escreva nos comentários agora para gravar o despertar de mais poder com esse vídeo que você acabou de assistir. Escreva: estou de boas enquanto eles se enforcam sozinhos.